Graça e paz. Chegamos ao quarto passo. Quarto passo na ordem da salvação. Para você que está acompanhando desde a primeira mensagem, louvo a Deus por sua vida. E você também que está agora com a primeira mensagem, eu também louvo a Deus por sua vida, por você ter separado um tempo do seu dia para dar atenção a essa mensagem. Mas peço que, se essa é de fato a sua primeira mensagem dessa série de mensagens, eu peço que você ouça sim esta mensagem, porém, assim que puder, retorne na primeira, que também tem como título Ordem Salutis, porém o tema da mensagem é: pela palavra somos chamados ao arrependimento. A partir desse primeiro vídeo você vai conseguir acompanhar os demais e assim compreender passo a passo dessa ordem da salvação. Agora, neste vídeo, nós teremos como tema a justificação somente pela fé. Esse é o quarto passo, irmãos, que nós teremos que dar, nós teremos que compreender para seguir nessa ordem da salvação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica após você se inscrever. Curta e compartilhe com seus amigos, com seus contatos no Facebook, WhatsApp, qualquer rede social que você tiver. Tudo isso para a glória e honra do Senhor. Amém? Então vamos iniciar, irmãos. Vocês já sabem o que é justificação? Você conseguiria me responder hoje se você já é salvo? Se você crê que já é salvo, responda para você mesmo: do que Cristo te salvou? Você que ainda tem dúvidas a respeito da sua salvação, do que Cristo vai te salvar? Responda isso para você próprio. A resposta que a Bíblia nos traz, irmãos, do que Cristo nos salvou, ela é surpreendente para muitos. Muitos pensam que Cristo nos salvou de um mundo iníquo. Muitos pensam que Cristo tem nos salvado de uma doença, de uma tristeza amorosa, de uma perda familiar, de um momento trágico de nossa vida. Muitos creem que Cristo nos salvou de uma pobreza material. Mas não é isso que a palavra nos diz. Cristo nos salvou, ou aqueles que ainda não são salvos serão salvos da ira de Deus. Vocês sabiam disso? Vejam lá em João capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vocês sabem o que é a ira de Deus? Vocês sabem por que Deus é um Deus irado? Irmãos, Deus ser um Deus irado, isso tem como significado primário: Deus, como um ser totalmente justo, punir seres injustos a partir dos seus pecados, por causa dos seus pecados.
Deus, por ser justo, ele não pode deixar impune os pecados. A sua justiça, ela executa simplesmente aquilo que a santidade de Deus abomina, o pecado. Vejam também lá em Gênesis capítulo 18, no verso 23. Diz o seguinte: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Isso aqui é Abraão falando, irmãos, com Deus, quando ele descobriu que Deus iria mandar fogo para Sodoma e Gomorra. A pressuposição que Abraão teve aqui foi de que Deus iria confundir, o justo com o ímpio. Então ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Não, irmãos, ele não faria tal coisa. Antes, ele com toda a certeza iria destruir todos aqueles que eram ímpios, que eram iníquos. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Ele não comete erros, ele não comete injustiça. E todos nós somos passíveis de morte. Todos nós merecemos essa ira. Veja também no verso 24. Mais uma pressuposição de Abraão. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Mais uma pressuposição equivocada que aqui se encontra de Abraão. Seria possível que Deus, em toda a sua onisciência, não saberia que ali teria 50 justos, ou que seja um justo, irmãos? É óbvio que ele saberia. Não é à toa que ele livrou Ló e sua família. Retirou dali, porque se achava ali em Sodoma e Gomorra somente esses. A família de Ló e Ló. Toda aquela cidade, as duas cidades, estavam totalmente corrompidas, totalmente depravadas. A passagem vai dizer que o clamor de Sodoma e Gomorra subia até Deus. O que é esse clamor? É justamente o pecado gritando tão alto que chegou até Deus. Verso 25 dirá: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Aqui, Abraão ele teve a sua lucidez de volta. Ela retornou para ele e ele logo pescou isso. Não, é impossível o meu Senhor, que é justo, matar o ímpio com o justo, misturar o justo com o ímpio. E ele continua falando no verso: longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Por certo, irmãos, ele fará justiça. Ele dará da sua ira para todo aquele que lhe desobedece, que está em rebeldia, em rebelião contra ele. Mas você já deve ter escutado por diversas vezes, e já deve ter mesmo falado diversas vezes: Deus odeia sim o pecado, mas ama o pecador. Você acha que essa é uma afirmação correta? Vamos ver o que a Bíblia fala. Eu só separei alguns versos aqui, porque são muitos. O primeiro está lá em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu poderia parar nesse verso aqui, irmãos, porque aqui está dizendo que a ira de Deus se revela do céu, ou seja, ela aparece, ela é encontrada, ela é iluminada, ela é mostrada. Da onde? Do céu. Contra o quê? Contra toda a impiedade e perversão de quem?
dos homens. Deus, ele abomina tanto o pecado, tanto o pecador. Isaías 51:17, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste, ou seja, bebeu até o último gole, até a última gota. Deus abomina o pecado e o pecador. Efésios 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como que você pode acreditar numa asneira dessa de que Deus ama o pecador? Muitos podem estar pensando, então o que quer dizer João capítulo 3, verso 16? Um verso tão clássico, né, irmãos? Tão conhecido no meio da cristandade, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, e este não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amar o mundo ali, irmão, se refere à sua criação. Se refere à sua criação. Não é o ser humano em específico. Não que ele não ame, até porque ele salva o pecador. Mas todo aquele que permanece no pecado está sob a ira de Deus. É essa distinção que a Bíblia faz. Aquele que permanece no pecado, permanece sob a ira de Deus. Pois bem, irmãos, vamos ao próximo passo dessa mensagem. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Ok. Sabemos que Deus é um Deus irado. Estou aqui tentando ser o mais breve possível. Deus é um Deus irado. Ele abomina o pecado e o pecador. Todos os que não estão em Cristo estão sobre a ira de Deus. Estão, como já falei em outra mensagem, caminhando para um profundo abismo, para receber do cálice da ira de Deus. Este, se manter nesse caminho, beberá do cálice para a eternidade. Por que isso? Justamente porque os nossos pecados se acumulam em dívidas diariamente. Como posso te provar isso? Foi feita uma pesquisa, irmãos, a respeito da quantidade de pensamentos diários que o ser humano possui. Os neurocientistas, eles calculam que em média de 12 a 80 mil, irmãos, 80 mil, de 12 a 80 mil pensamentos sobrevêm na mente de cada um de nós. Agora você imagine quantos desses pensamentos não sobrevêm na nossa mente o pecado. Pensar pecado, irmãos, logo nós pecamos. Aquele que deseja no seu pensamento, no seu íntimo, logo pecou, logo adulterou. E os olhos, irmãos, quantas vezes, quantas pessoas e imagens nós olhamos durante o dia? E quantos desses olhares que nós percorremos, olhando para todo, para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, quantos desses pecados não terminam? Quantos desses olhares não terminam em pecado? Como que Eva iniciou seu pecado? Você vai conseguir enxergar isso lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 6. Eva olhou, desejou e consumou o ato do pecado. Mas antes dela pegar a fruta e comer, ela já tinha desejado no seu íntimo. Como? Com o olhar. E as palavras? Vocês sabem quantas palavras o homem pronuncia diariamente? Em média 7.000 por dia.
E a mulher, irmãos, sem piada alguma, em média ela pronuncia 20.000 palavras diariamente. Novamente eu pergunto, quantas dessas palavras não geram pecados e acumulam em débito com Deus? Vocês acham que conseguiriam pagar tamanha dívida? Não, é óbvio que não. Ninguém conseguiria. É por isso que Deus é um Deus irado. Ele se ira. A sua santidade não compactua com pecado algum. Ele não possui mancha nem mácula alguma. E a sua justiça, ela executa toda essa impiedade, toda essa perversão dos homens. Provérbios, verso 17, verso 15, diz o seguinte, irmãos: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Agora eu te pergunto, como que Deus pode te justificar? Como que Deus pode te salvar? Sim, em sua palavra Ele mesmo já colocou que abomináveis são o que condena o justo e o que o justifica o ímpio, o iníquo, o perverso. Como isso pode acontecer? Vou trazer a solução para vocês. Que sem isso é impossível. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluias! De forma breve, vamos entender isso aqui. No final, irei dar um total resumo a respeito de tudo que foi lido aqui. Agora eu darei uma prévia do que foi lido aqui agora. No verso 21 fala, trecho que eu destaquei, mas agora sem lei. O que isso significa? Agora, no presente momento, depois da morte de Cristo na cruz e a sua ascensão aos céus, Ele ter expiado os nossos pecados, aqueles que creem, né? Nós não vivemos mais sob a tutela da lei, nós não vivemos mais debaixo da lei. A lei não pode mais condenar aqueles que são de Cristo Jesus. E o que isso significa? Mas agora sem lei? Agora sem as obras da lei, somos justificados, nós somos salvos. Podemos nos achegar a Deus Pai, mediante Cristo Jesus. Uma outra parte do verso 21 ainda, se revela a justiça de Deus. Que justiça é essa e o que foi revelado? A ira de Deus, ela que era para mim e para você, ela foi toda em Cristo. Cristo na cruz, Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. E essa justiça de Deus, que era para mim e para você, porque Deus Ele não pode perdoar pecados, antes Ele pune os pecados, e todos esses pecados foram punidos em Cristo. Então ela se revelou da onde? Dos céus, e foi colocada em Cristo Jesus. Verso 22. Deus Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Nós sabemos disso. Mas em que sentido Ele não faz acepção de pessoas? Verso 23 responde: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja,
Deus não fazer acepção de pessoas, não trazer distinção, diferença entre um e outro, branco, preto, rico ou pobre, significa que Ele condena um tanto quanto o outro. Ele salva um tanto quanto o outro, sendo este cristão, estando este em Cristo Jesus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente, ou seja, não há obras, meu irmão. Nada do que você e eu possamos fazer irá trazer merecimento na obra salvífica. Nós não temos como cooperar com a obra salvífica, com a nossa salvação. Nós estamos de mãos atadas. Nada podemos fazer para merecer essa salvação ou contribuir. Verso 24 ainda diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, somente assim somos justificados. Somente dessa forma, somente com o preço que foi pago, somente por Cristo, porque nós não pagamos preço algum. Cristo pagou o preço na cruz. O seu sangue foi derramado e por meio do seu sangue nós fomos comprados, nós fomos resgatados das mãos de Satanás, das hostes, dos laços de Satanás, das prisões do pecado. Verso 25. No seu sangue como propiciação. Essa palavra propiciação, irmãos, ela tem como significado similar ou igual ao propiciatório. O que é o propiciatório? No livro de Levítico, capítulo 16, inteiro, vocês vão ver a expiação de Cristo. O dia da expiação de Israel, lá no capítulo 16, vai descrever como que era. Cristo, ele cumpriu tudo que ali está escrito. O que é a propiciação? O que é o propiciatório? O propiciatório era a tampa que fechava a arca da aliança. O sangue antes de eu falar a respeito do sangue, era escolhido 2 bodes, né? Arão lançava sorte sobre um dos bodes. A sorte que no bode que caísse, esse era separado para fazer expiação tanto por Arão, tanto pela sua família e tanto também pela congregação completa e pela tenda. Era derramado agora sim o sangue no propiciatório. Aspergiu-se o sangue no propiciatório, fazendo expiação pelos pecados. O pecado era simbolicamente confessado no bode que sobrava, no outro bode pela qual a sorte não caía. Arão colocava a mão sobre a cabeça do bode e confessava os pecados de toda a congregação, inclusive os dele, isso impondo as mãos na cabeça do bode. Esse bode, que era o bode emissário, conhecido também popularmente como bode expiatório, era lançado para fora do arraial, no deserto, e ficava ali. As 2 figuras é Cristo na cruz. No seu sangue como propiciação. Então somente dessa forma, como quando Cristo propiciou, ele derramou o seu sangue sobre nós. Por meio do seu sangue, nós somos salvos. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas isso só é possível, irmãos, ainda no verso 25, mediante a fé. Somente pela fé em Cristo é que somos incluídos nessa oferta gratuita. Somente mediante a fé, irmãos. E qual é o objetivo? Para manifestar, ainda no verso 25, para manifestar a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus, ela é manifesta, né, a partir de tudo que nós merecíamos. Nós merecíamos o que? A ira de Deus. Nós merecíamos o lago de fogo e enxofre.
Mas Deus, ele já tinha feito isso em Cristo Jesus. E agora, mediante a fé, no nome de Cristo, na morte de Cristo, na ascensão de Cristo, nós somos incluídos dentre aqueles que são justificados. Glória a Deus. E aí no verso 25 diz: deixado impunes os pecados que anteriormente foram deixados impunes. Ou seja, irmãos, Deus, ele, entre aspas, não deixou impunes esses pecados, como já foi dito. Ele deixou sim, em nós, porém, todos esses pecados foram aplicados, punidos em Cristo Jesus. Que amor é esse, né? Que maravilha, que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Verso 26, finalizando. Mas agora que a justiça de Deus se revelou em Cristo Jesus, Deus se tornou, ele se fez justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A resposta ao que está escrito lá em Provérbios, né, capítulo 17, verso 15, que como Deus poderia permanecer justo, justificando o ímpio, é Cristo. É Cristo, irmãos. Somente mediante Cristo nós somos justificados. Somente por meio de Cristo nós somos salvos. Não há outro nome pelo qual nós conhecemos a salvação. Não foi dado outra pessoa, a saber, Cristo Jesus, nos céus ou na terra, ou em qualquer outro lugar, ou religião, língua, etnia, raça. Não há outra pessoa, outro nome pelo qual nós devamos a ser salvos. Não há. Então você imagine, irmãos, agora fechando, dando a conclusão, juntando tudo, nós estávamos sobre a ira de Deus para aqueles que já são salvos, por aqueles que já têm certeza da sua salvação. Estávamos sobre a ira de Deus, andando para um caminho para um profundo abismo. Hoje, mediante a fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos movendo, nos levando até Ele, até Cristo, nós fomos regenerados, nós fomos convertidos, recebemos o nosso chamado e hoje, irmãos, somos justificados. Não tem como mais sermos punidos, não tem como mais nós irmos para o inferno. A lei já não tem mais poder sobre nós. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, só para repetir, verso 1. Já não há mais punição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor traga esse convencimento no seu coração. Para você que ainda não é convertido, busque a Deus, ore ao Senhor, se rasgue na presença dEle. E eu tenho a plena certeza, irmãos, sem que isso venha a ser de forma imediata, no sentido de você orar hoje e querer isso para hoje. Persevere em oração e com toda certeza Ele te irá responder. Não desista. Persevere. Você que já é salvo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é justificado. Pelas obras de Cristo você é chamado de justo. Que a graça de Deus venha sobre cada um de vocês. Que a mente de Cristo venha repousar sobre vocês. Para a glória e honra do nosso Senhor.